Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito obrigada por estar acessando o canal, por estar participando conosco das nossas devocionais. É muito importante ter você conosco, acompanhando os vídeos, e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Bom, queridos, a nossa devocional de hoje está baseada no texto que encontramos nas Escrituras, no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 4, certo? Eu não estarei fazendo a leitura de todo o texto, é um texto extenso, mas à medida que formos meditando, eu estarei fazendo a leitura de alguns versículos, certo? Então, Oséias, capítulo 4, eu estarei fazendo a leitura nesse momento dos primeiros versículos para vocês. Diz assim a palavra de Deus: Corrupção geral de Israel. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, esse é um texto muito conhecido, A Sociedade Bíblica, inclusive, intitula, como eu disse, Corrupção geral de Israel. E é um momento em que o povo de Deus, que o povo de Israel estava imerso em total corrupção, E o nosso Deus, ele levanta o profeta Oséias, Quem já teve a oportunidade de ler o livro do profeta Oséias, de conhecer um pouco da história de Israel neste momento, observa que Deus o usa, para que ele pudesse falar àquele povo e pudesse chamar de volta aquele povo a estar cativo aos pés do Senhor. E talvez você esteja se perguntando, Qual aplicação, qual reflexão eu posso fazer à minha vida, Milena, através desse texto? Não tem tanto tempo que ele foi escrito, não tem tanto tempo que aconteceu isso na nação de Israel. E talvez, se você se atentar para bem a leitura do texto e meditação, quando você puder ler todo o texto aí na sua casa, você vai conseguir refletir e observar o quanto as características do povo de Israel, daquela nação, o quanto aquelas características são muitas das características que nós enxergamos no mundo hoje. Então, fazendo um paralelo, fazendo uma comparação, nós vemos esse reflexo, Nós observamos que naquele momento, o que era característico da nação de Israel? Como eu li para vocês no versículo 1, 2 e no 6, A falta de amor, a falta de verdade, O que só havia, como o versículo 2 vem trazendo, é o perjurar, o matar, o furtar, a corrupção, a prostituição, a idolatria e uma série de coisas que fizeram com que aquela nação se afastasse do Senhor, se afastasse dos caminhos do nosso Deus. E não é exatamente isso, queridos, que nós observamos no nosso dia a dia. Não são exatamente essas características que nós temos visto crescer tanto no meio ao qual nós estamos inseridos, Nessa sociedade que cada vez mais tem se afastado do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e da verdade do nosso Deus. E o mais interessante, que naquela época era a base para tudo isso e que também é a base para tudo isso hoje, é justamente a falta de conhecimento de Deus. O versículo 6, como eu li para vocês, diz: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, naquela época, o que é que afastou Israel da presença do Senhor? A falta de conhecimento de Deus. E o que é hoje que afasta tantas pessoas da verdade, daquilo que é bíblico, daquilo que as sãs escrituras, que as sagradas escrituras trazem? A falta de conhecimento de Deus. E talvez você também esteja se perguntando: e como é esse conhecimento de Deus? Como eu adquiro esse conhecimento? E eu já falei em alguns outros vídeos que eu gravei aqui para o canal, e nós ouvimos muito isso na igreja, Que o nosso Deus, ele instituiu meios pelos quais nós podemos nos relacionar com ele. E a meditação em sua palavra é um desses meios,
né? Quando nós meditamos, nos debruçamos ao estudo, né? A meditação na palavra do Senhor, nós não estamos lendo palavras escritas por ideais humanos, não são ensinamentos humanos, mas é a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ouvindo o próprio Deus falar conosco, porque esta é a sua palavra, esta é a sua verdade. Nós sabemos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, né? E a gente vai observar que o inspirar tem relação justamente com a ideia de soprar, né? Então, Deus soprou a sua palavra e nós a temos para meditarmos e conhecermos qual é a sua verdade, né? Qual é o padrão estabelecido por Ele para que vivamos, né? E como devemos agir frente às situações das nossas vidas, como manter um relacionamento com Ele. Então, queridos, é justamente a falta de conhecimento de Deus, a falta de intimidade, a falta de reconhecimento de quem Deus é, né, que faz com que tantas pessoas se afastem da presença do Senhor. Então, muitas vezes nós temos observado isso entre pessoas que realmente não são servas do Senhor, que pecam por falta de conhecimento, perecem por falta de conhecimento, mas muitas vezes nós temos visto isso também no meio da igreja. Então, muitas pessoas que se denominam cristãs, muitas pessoas que se dizem, né, ser servas do Senhor, mas que têm perecido e que têm andado por caminhos tortuosos por falta de conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra. E um pouco mais à frente, no capítulo 6, a palavra de Deus nos diz assim, também do livro do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, essa foi uma exortação que o Senhor fez ao povo de Israel e é uma exortação que Deus faz a mim e faz a você também, né? A necessidade que nós temos de conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque é esse conhecimento de Deus que nos sustenta, irmãos. É esse conhecimento de Deus que firma os nossos pés na rocha que é Cristo. É esse conhecimento de Deus que nos afasta do pecado e que nos faz andar pelo caminho que devemos seguir. É esse conhecimento de Deus que no dia da angústia faz com que enxerguemos que todas as coisas cooperem para o bem. É esse conhecimento de Deus que faz com que reconheçamos que nós somos pó e que nós servimos ao Deus Altíssimo, ao Deus excelso, ao Deus que tudo governa, que é soberano, que independe de nós, mas que nós somos totalmente dependentes dele. E esse mesmo Deus é o Deus que exige que eu e que você vivamos de acordo com o padrão estabelecido por sua palavra. Então é esse conhecimento de Deus que nos mantém alinhados com a palavra do Senhor, com aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você vivermos, certo? Então que possamos meditar nisso durante esse dia, né? Que possamos compartilhar essa palavra com outras pessoas, né? Assim como Israel experimentava um momento de total corrupção, o mundo em que vivemos hoje também está totalmente corrompido. Tantas coisas temos visto, né? Tantas coisas que fogem da palavra de Deus, tanta maldade, tanta corrupção, tanta prostituição, né? Tanta imoralidade. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos, de acordo com o conhecimento de Deus, vivermos uma vida que agrade a Ele. E nós só viveremos isso se conhecermos a Deus. Então, que esse seja o grande ideal, o grande foco das nossas vidas, né? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê um restante de semana debaixo da sua santa proteção.